pessoal, eu sou Silvia Caline, estudante de Medicina Veterinária da UFCA e faço parte do projeto coordenado pela Alessandra Quintais Produtivos do Cariri Caipira. E agora iremos iniciar a parte 2 do módulo 6, Conservação de Raças Nativas, e temos a honra de convidar o professor Ronaldo Vasconcelos Farias Filho, que possui graduação em zootecnia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, especialização em caprinocultura e ovinocultura pela Associação do Ensino Agrícola Superior, mestrado em produção animal pela Universidade Estadual de Maringá, e atualmente é docente da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e leciona as disciplinas de avicultura, cunicultura, canicultura e conservação dos recursos genéticos do animal. E pode iniciar, viu, professor? Muito obrigado, gente. Eu quero agradecer o convite da professora Alessandra. Para mim é um prazer estar conversando, ter essa oportunidade de conversar, bater um papo aqui com vocês. Há 2 semanas atrás, eu conversei com o pessoal de Ponta Grossa, onde eu já tive a oportunidade de ir. Eles fazem um trabalho de conservação com suínos do Porto Moura espetacular. E esse é o tipo do papo, eu não vou fazer uma palestra para vocês, a gente vai passar os slides, mas esse é o tipo do papo que a gente precisa estar mais, vamos dizer assim, menos palestra, né? Uma coisa mais próxima, exatamente para poder permitir a gente tirar as dúvidas e haver uma maior interação. Bom, nosso tema, né, que a professora sugeriu, então ficou o tesouro genético avícola, né, dos sítios e quintais. Por quê? Eu trabalho com avicultura desde 94, aqui na UESA. E até 2007, eu sempre trabalhei com avicultura convencional, que é o nosso padrão dentro dos cursos de zootecnia, agronomia, veterinária, enfim. A nossa matriz curricular, ela é preparada para as grandes produções. Eu venho de um tempo que a gente aprendeu a desvalorizar as pequenas produções porque não conseguia, entre aspas, perceber se aquilo era viável ou não. E daí os grandes sistemas funcionais, que eu acho importante também, mas há outros segmentos dentro da nossa realidade brasileira que é muito importante que a gente perceba, até porque eu acho que o profissional de agrárias ele não pode ser direcionado a apenas um sistema de produção, porque ele fecha os olhos às realidades. Esse país nosso é uma coisa fenomenal. Você viaja 500 quilômetros, você está em uma região completamente diferente da outra. Com produção local de alimentos muito específico, com essa riqueza genética de material secular que nós temos das espécies durante todo o processo de colonização, além das nossas espécies silvestres, que algumas têm potencial produtivo, mas aí já é uma outra discussão. E deixa eu colocar para vocês, então, por que é que hoje eu trabalho com conservação. Claro que na minha disciplina eu trabalho com todos os sistemas produtivos, mas na prática, o laboratório que eu trabalho, a gente desenvolve ecótico por raças nativas, de galinhas, de patos e de perus. Eu tinha um projeto chamado Ovo de Quintal, em que eu levava pintinhos, nós tínhamos aqui 25 raças exóticas, as mais lindas, tamanhos variados, funções, enfim. E nós distribuímos de 50 a 200 pintinhos em comunidades, em quintais, enfim, pessoas que tinham interesse. E eu levei para um quilombo em Itacaré, no sul da Bahia. Na verdade, eu levei para uma escola agrícola, que ficava próximo, e aí me chamaram para ir ao quilombo, eu fui, tinha muitos pintinhos, e levei uma caixa com 100. Fui muito bem recebido, na época, pela coordenadora do quilombo, e ela me disse assim, professor, eu vou receber, porque nós somos educados, mas vai morrer tudo. Eu achei aquilo um absurdo. Como assim? Aí ela me mostrou um pinto horroroso, sem pena, com as penas que tinha na ponta das asas arrepiadas. Ela disse, o bom é isso aqui. Nasce, cresce e só morre quando eu boto na panela. É aquilo, gente, me despertou para começar um olhar diferenciado. Voltei uns 60 dias depois e ela me disse, olha, não tenho nem 20, porque o restante morreu quase todo. E aí eu achei uma coisa interessante. Esses pintinhos, que é uma raça que eu vou mostrar para vocês, é de uma raça chamada Peloco. Era um período mais de inverno e venta bastante, faz frio. Ela pegou os pintinhos e vestiu, fez uns pijaminhas de flanela. Estava a coisa mais bonita no terreiro. Mas aquilo me chamou a atenção porque ela disse que conseguia criar aquilo e aí ela conseguia alimentar a família dela, vender ovos, vender frangos.
E aí, junto com outros colegas também, começou a conversar, e alguns colegas da Paraíba que já estavam trabalhando com raças nativas de ovinos, o cavalo nordestino crescendo já na valorização, na sua importância regional, e aí eu comecei a me dedicar e a observar o material que a gente tem. Isso foi muito importante. Esse material que a gente tem, que nós podemos chamar de ecótipos, mas eu hoje gosto de chamar de nossas raças nativas, porque é uma forma de valorização, elas têm diversas origens. A gente aprendeu que o português trouxe tudo de Portugal. Não, não, muito pelo contrário. A professora Débora do Piauí fez um trabalho maravilhoso e mostrou que essas raças nativas têm origem completamente distintas. A raça que eu tenho aqui, chamada caneludo do Catulé, é muito parecida com a canela preta que ela desenvolve, mas não tem absolutamente nada próximo na sua origem. Então, a gente esqueceu que o português foi um dos primeiros a investir na globalização. Intercontinentes, trouxe muita coisa da África, trouxe muita coisa da Ásia, levou muita coisa da América do Sul para esses continentes, e isso vieram os nossos animais. Afinal, foram séculos, né, de intercâmbio entre esses continentes. Esses animais passaram por um processo de adaptação regional. Praticamente, aqui no Brasil, nós não os valorizamos como os americanos fizeram com os animais deles, e que eles têm hoje raças de alto potencial genético a partir do processo colonizatório, selecionando o material que eles tinham. Nós não fizemos isso. Nesse aspecto, nós somos tão negligentes que o Brasil, o mapa, não tem registro de raças de aves brasileiras. A gente tem de gato, de cachorro, de cavalo, de boi, de bode, enfim, mas de aves a gente não tem. Aqui no Brasil, aqui na Bahia, desculpe, a gente tem algumas regiões muito distintas. Litoral, que é rico, depois junta ele tem a Mata Atlântica, a Caatinga e o Cerrado. São regiões tão específicas que proporcionou adaptações muito distintas, que são algumas raças que eu vou mostrar a vocês que a gente tem de todas essas origens aí. São regiões com fartura de alimentos. Ronaldo, mas a Caatinga tem fartura de alimentos? Claro que tem. É que a gente pode não perceber. A Caatinga, para mim, é um dos biomas mais ricos que existe, um dos menos estudados, um dos mais desvalorizados. Eu tenho uma implicância muito grande com alguns projetos. Eu estou muito próximo aqui da região da Caatinga. Eu sou muito crítico a alguns projetos que tentam não reconhecer a proporcionalidade do que ela oferece para a gente e tentam implantar tudo que vem de fora. Não vai dar certo. Não vai dar certo. A gente briga com um bioma que se formou por milhões, milhões e milhões de anos. É uma briga irracional, ao meu ver. Então, na Caatinga tem sim. E a gente precisa começar a identificar os alimentos que tem para baixar o custo de produção e a gente fugir desse padrão que nos é imposto de que só a ração industrial é a única forma de alimentar e viabilizar pequenas criações. Esse material sofreu diversos cruzamentos espontâneos, aleatórios, inclusive. Mas no século XX, quando a avicultura começou a se tornar técnica, o Brasil foi um dos países que mais importou aves. Vieram raças as mais distintas, as mais diversas, e aqui foram se misturando de um modo geral. Aí, esse estudo, essa perspectiva, foi em 2014 para 2015, eu e uma colega saímos em praticamente quase todo o estado da Bahia. Eu só não fui na região extremo norte, mas nas outras regiões, quase todas eu fui, e nós fizemos um levantamento, passando em fazenda, em sítios, cidades, conversando com um com o outro. E nós fizemos uma identificação de uma diversidade muito grande, né? E algumas regiões têm nomes, têm uma nomenclatura, outras regiões não têm, né? E todas elas vêm de cruzamentos aleatórios, de raças que foram importadas, de material que está ali há séculos, que alimentam populações indígenas, populações rurais, enfim. Sempre foi a base alimentar. E nos últimos anos, essa base alimentar ela sofre uma pressão midiática estúpida a favor de raças importadas que não são adaptadas ao nosso ambiente, que não estão adaptadas à nossa alimentação regionalizada, que naturalmente é um pouco mais pobre. Mas ela pode ser trabalhada, deve ser trabalhada.
e a gente desvaloriza o produto nativo. Vou voltar aí para o porco, o nosso porquinho preto de interior, aquele porquinho pelado, que durante séculos abastecia as cozinhas com a sua gordura tão deliciosa e os seus produtos tão marcantes que ainda está na memória afetiva de muita gente. O que é que acontece? A mesma coisa com o frango e com o porco. Desvaloriza porque o nosso produto é de quintal, porque não tem uma beleza zootécnica apresentada pelas raças exóticas que a mídia nos impõe para poder vender. E aí me dei uma parte para falar um pouquinho da questão do avestruz, né? Aqui na Bahia, que eu me lembro, eram 6 fazendas de avestruz, não tem mais nenhuma. Porque essa mídia, ela é cruel. Ela lança um produto em programas muito bem montados, programas muito bonitos profissionalmente, mas cujo interesse é atender a demanda de quem o patrocina. O avestruz foi um exemplo disso. Cadê os avestruzes? Cadê a carne de avestruz no mercado para a gente consumir? Não tem. 2 empresas vieram de fora, uma israelense e uma espanhola, venderam avestruz, pequeno produtor tirou dinheiro da aposentadoria, porque disseram que a avestruz comia capim, um monte de erros técnicos, e ela não está aí, acabou. A mesma coisa são as nossas criações de quintais. Porque sempre vem em cima de uma propaganda que carece de correções, de adaptações regionalizadas, de uma verdade para que o produtor possa investir e fazer daquilo atividade adicional à sua renda mensal, ou à sua principal renda mensal. Nisso, eu acho que é um projeto maldoso que se tem, ou covarde dos estados, em achar que dessa forma se implementa sistemas de produção. Por que isso não é feito para os grandes sistemas industriais? Porque eles não erram. Aquele pacote industrial precisa ser montado exatamente dentro daquela condição, naquelas estruturas, e veja que as grandes granjas selecionam-se as regiões onde há viabilidade dela se manter, e está certo. Por que para o pequeno e para o intermediário tem que ser diferente? Então, a gente percebe que falta muito estudo, muita orientação técnica nesse sentido. Então, a pena, porque isso limita o espaço profissional para a gente. Peraí, só tomar uma água. Bom, esse material que a gente tem aí nas fazendas, no quintal, no nosso interior, ele é um material de um potencial fantástico, principalmente para a gente que quer estudar e proporcionar e perceber a sua potencialidade e proporcionar essas criações. São materiais excelentes para serem criados em sistemas diversos de produção, considerando essa riqueza regionalizada. O mercado quer produtos distintos. Nós sabemos, quando você vai ao mercado, que você tem um produto chamado caipira, o preço dele é maior. A gente paga mais caro. E ele é mais caro. Até porque o custo de produção dele não dá para comparar com sistemas industriais, que estão em outro patamar de produção. Esses ecóticos, eles são adaptados a diversas regiões, aqui no meu caso, a diversas regiões do estado da Bahia. Por exemplo, se eu for hoje para o litoral lá em Itacaré, vai estar relativamente um pouquinho frio, que a gente está no inverno, mas eu vou estar de camiseta e short. Eu estou num local aqui que está a 1.000 metros de altitude. E a temperatura aqui anteontem foi 12 graus. Então, as regiões, essas características edafoclimáticas são muito importantes para esse material que a gente quer estudar. Além disso, essas raças, elas têm uma valorização gastronômica absurda. Absurda. Quando a gente fala que você vai numa fazenda, alguém recebe você em casa e diz, olha, eu fiz aqui hoje um frango caipira. É fantástico, né? Eu tenho aqui hoje um pernil de porco que eu trouxe lá da roça, lá da fazenda. A gente sabe que o produto tem características que o valoriza e que a gente deseja. E não encontramos essa facilidade de tê-lo no mercado ou a um preço mais acessível. E não tem sistema de produção para isso. A gente agora, muito recentemente, a gente está falando de agricultura familiar. Quem é da extensão sabe da importância
e da ausência de projetos que o Estado nunca teve para a agricultura familiar. Com os programas de PNAE e PAA, há uma necessidade da gente estudar e planejar programas de agricultura familiar, tanto vegetal quanto animal. Já é bom, está mudando. E houve uma mudança agora recentemente que o município pode começar a produzir, a gerar os seus produtos de origem animal e através do SIM, que é muito complexo ainda, mas essa pequena abertura já nos permite a possibilidade de trabalhar projetos que se tornem mais viáveis, porque podem estar no mercado, sem que sejam criticados ou o risco da questão sanitária, a questão da segurança, da insegurança alimentar. Isso é muito bom, isso é uma abertura, tem muita coisa para fazer. Muita coisa para ser feita. Principalmente a gente poder trabalhar, que é outra coisa completamente distinta, mas trabalhar a cabeça do pequeno produtor para ele entender que a pequena produção tem que ter técnica, tem que se aplicar algumas ordens de manejo, sim, e que ainda está muito empírico. Isso vai ser um problema. Nós temos nesse sistema de produção adaptado à agricultura familiar uma ausência de tecnologia disponível. A gente não tem. Eu conversava há pouco aqui com a professora de que a gente pega um material tipo caipira, porque são linhagens comerciais desenvolvidas para atender esse segmento de mercado, e aplica nele o mesmo manejo do sistema industrial. Não vai dar certo. Porque nós não temos tecnologia para as pequenas criações, como a gente vê hoje em países. Na Europa, infelizmente, eu vou me reportar muito a essa condição de alguns países europeus, porque eles, nesse aspecto, eles têm uma valorização muito maior. Nós não temos, a gente está sempre disposto a achar que isso não é viável economicamente. Na verdade, isso é ausência de planejamento, de estudo, de uma compreensão maior. Esses alimentos da agricultura familiar são tão importantes que eles estão no contexto da seguridade alimentar nas pequenas propriedades. Ora, se lá ele já vem à mesa de quem o produz, por que ele não pode ser uma fonte econômica segura, rentável, de equilíbrio no orçamento doméstico dessa família? Pode e deve. Ele está inserido na economia doméstica regional, é uma atividade secular e cultural no interior, sim. Criar esses animais faz parte de uma tradição cultural nossa que a gente tem. E é preciso que a gente tenha essa percepção para não incorrer nos erros de eliminar esse material por uma imposição dos nossos belos programas televisivos rurais. A gente tem uma potencialidade a descobrir, sim. Gente, vocês estão vendo aí agora uma foto. Eu tenho aí o mapa do estado da Bahia e dentro as raças que eu desenvolvo aqui. Desenvolvo não, que eu conservo aqui. Bom, em amarelo, nós temos raças que eu já tive, mas que eu, infelizmente, preferi não trabalhar com elas, dada a sua baixa produção ou algumas outras dificuldades. As em branco são as que eu tenho hoje disponíveis, que nós trabalhamos no processo de conservação. Por exemplo, eu tenho ali em cima uma chamada barbuda, um material que eu peguei lá na margem do São Francisco, uma cidade chamada Barra. Mas era um material com uma consanguinidade. Olha só, uma pessoa, era um criador semi-analfabeto, e gostava do material pelas características morfológicas. Ele fez um plantel belíssimo e me doou algumas aves. Só que ele fazia essa seleção sem introduzir nada de fora há mais de 30 anos, então nasciam 100 pintinhos, eu criava 20. E eu ainda não conseguia perceber nesse material se era para postura, se era para corte, porque era uma variação incrível. Então, infelizmente, como o meu espaço é pouco, o tempo da gente também é curto, eu tive que dar preferência a outros materiais genéticos que mostravam uma potencialidade maior. E aí foi raças como chitada, gogó de sola, urubu, catingueira, curral, bananal, foram raças ecóticas que eu, por enquanto, desisti de tê-las comigo aqui. Eu tenho aqui a balão, que é a GSB, uma galinha que está tendo uma notoriedade que eu critico, porque ela está tendo uma dimensão semelhante ao mundo gigante, cheia de problemas de ordem metabólica na sua formação, baixo índice de postura,
mas ela é uma ave belíssima, grande. E aí vem pessoas de fora que aproveitam esse nicho de mercado para colocar esse material à disposição de todo mundo. E hoje eu tenho uma pena do índio gigante, que é um material fantástico que não foi à frente por causa de uma série de problemas. Aí nós desenvolvemos aqui, temos aqui a carne negra, que por dentro ela é toda negra e não veio daquela raça Rainha Semânea, porque no interior aqui a gente acha muito isso, uma característica recessiva, e de vez em quando aparece, normalmente as pessoas matam a ave porque não gostam. E eu resolvi selecionar e o material fantástico. Nós temos o peru preto caipira, a galinha meia perna, está indicada mais para a postura, porque ela é pequenininha, mas tem um índice de postura fantástico, uma persistência com ovos grandes, e é bem interessante. Nós temos a peloco, que é a nossa primeira ave, que eu trouxe lá do quilombo de Itacaré e da região, de outros municípios próximos. Ela, de todo o material que eu tenho, ela apresenta uma resistência a altas temperaturas espetacular. Tem um trabalho que o pessoal da outra universidade, que é próximo da gente, fez com ela, criou câmara climática, e ela só mudou a sua homeostase a partir de 38,5 graus, quando a zona de conforto de ave, de modo geral, quem sabe, é de 21 graus. Né? Então, esse material ela tem uma resistência, claro, veio da beira da praia, ambiente quente e úmido o ano inteiro, e ela sobreviveu alimentando uma comunidade quilombola por décadas, por séculos. E aí ela traz isso para a gente. O caneludo do catulé, que é aqui da região onde eu moro, da região do sudoeste da Bahia, e o pato catulé também dessa região. Por que Catulé? A cidade de Tapetinga é banhada pelo rio Catulé, e há um padrão internacional de que, quando você desenvolve algo assim, você deve viabilizar geograficamente essa identificação. Então, como a gente é banhado, as raças que eu tenho, que vêm sem nomenclatura, a gente valoriza o padrão morfológico dela, um destaque, como a caneluda, porque as pernas são muito altas, do catulé, banhada aqui pelo rio Catulé. Bom, aí nós temos a nossa primeira ave que a gente desenvolveu aqui, a pelô. A gente considera ela uma produção mista porque ela tem uma costura entre 180 e 200 ovos ano. Os machos têm um peso. Hoje eu tenho todos os reprodutores. Estão em torno de 4 quilos. É um cuidado que eu tenho, é de fazer com que os reprodutores estejam totalmente dentro do padrão da raça. As fêmeas aceitam a variação, mas os machos todos têm que estar dentro do padrão da raça. Então, todos eles aqui pesam em torno de 4 quilos. As fêmeas variam entre 2,3 a 3 quilos. Ainda chocam. Eu não priorizo o choco, à medida que ela choca, eu retiro, eu não permito que ela choque. O choco é uma herdabilidade materna muito forte, e à medida que ela choca e você permite que ela continue o choco, a reprodução e tal, você vai diminuir naturalmente o índice de postura dela. O peso aos 80 dias, 1,5 kg, e ela pode ser abatida aos 120 dias com quase 2 kg. Sistema de produção, pastejo, o mais diverso possível. Eu aqui, inclusive, eu não estimulo, não valorizo o que a gente chama de pastejo só com gramíneas, não. O bom é o mato natural que se tem na propriedade. Mato, a gente acha que chama de erva daninha, né? Por uma série de posições. Não, aquilo ali é comida para galinha. E quanto mais diverso você tiver de mato, maior a riqueza nutricional. E assim a gente encontra uns manuaizinhos de produção dizendo que você tem que limpar tudo, você tem que botar uma gramínea. A gramínea, com pouco dia, perde todo o valor nutricional. Mantenha o mato, mantenha o que se tem. Certo, faça todo o processo que você vai fazer ali para garantir a segurança, o desenvolvimento do animal, mas se você vai fornecer uma fonte de pasto, é o pasto natural, é o mato. A galinha come até urtiga e não acontece absolutamente nada com ela. Você tem uma área de bredos, e você tem muito mais proteína disponível, riqueza de sementes, e não custa nada, né? Isso é bem mais barato. A nossa peluca, ela tem uma carne avermelhada, e a plumagem frisada, como vocês vão ver algumas fotos, espero que ninguém ache que ela é feia, eu acho ela linda. Ela tem uma ausência de pena durante a fase do crescimento, daí o nome peluca, que vem pelado. Os ovos são de bom tamanho comercial, 50 a 60 gramas, e a origem dela é a região sul da Bahia, o litoral praticamente.
Olha aí, ela não é linda? Pintinho com 30 dias, os frangos com 90 dias. Depois elas vão ficar empenadas, elas vão ficar bonitas. Essa é uma fase de transição, onde ela não prioriza, provavelmente por adaptação regionalizada dado ao calor, ela só empena quando ela está mais velha, a partir de 5, 6 meses de idade, como vocês podem ver aí. O plantel, todos os plantéis nossos têm acesso direto à alimentação verde, junto com a alimentação de coxo que nós fazemos aqui. Algumas adultas não ficam tão empenadas, mas tem uma parte delas que ficam bem empenadas e são muito bonitas, né? E muito fáceis. E outra coisa, a gente aprende às vezes, a galinha tal ela é resistente. Gente, galinha resistente, mas não é imune a doenças. É uma coisa que eu brigo muito, brigo no bom sentido, claro, com os nossos produtores. A questão sanitária é muito séria. E, às vezes, as nossas práticas culturais nos impedem de entender que profilaxia para pequenos animais é extremamente necessária. A gente está acostumado a criar em ambiente promíscuo, onde tem gato, cachorro, galinha, tartaruga, jabuti, né? Porco, tudo junto. É um ambiente promíscuo. Se você quer uma criação com fins comerciais, tem que quebrar isso aí. Tem que tirar isso aí. E a gente precisa organizar e desenvolver técnicas para viabilizar e você potencializar a sua produção. Quando é esse ambiente promíscuo, o que você consegue criar já é lucro. Olha, um galo peloco, os nossos reprodutores, ele tem alta resistência ao calor, ideal para sistemas alternativos em pastejo, uma carne pigmentada, porque ela é bem avermelhada, essa carne, ela não é uma carne branca, com uma boa textura. Entretanto, eu preciso melhorar a carcaça dela, porque das aves que eu produzo aqui tem a carcaça, porque essa parte traseira dela, ela se afunila. Então, se ela se afunila, ela deixa de ter maiores feixes musculares que vai atender a demanda de quem quer produzir. Então, acredito que isso a gente possa fazer mais tarde com o processo de seleção. A gente já tem, no nosso grupo de reprodutores aqui, eu tenho 4 linhagens da raça, onde um já tem uma caracterização de carcaça muito interessante. A outra raça, o caneludo do catulé. Essa é uma ave para produção de carne, que vem aqui da região sudoeste da Bahia, produz menos ovos, desculpe, em relação, comparando as outras raças. E olha o peso dos reprodutores, pode chegar a 5,2 kg. Hoje também a gente faz esse mesmo padrão com elas. Todos os galos estão muito próximos ou estão com 5 quilos. Aves que já tivemos aqui com 6 quilos, a gente não utiliza na reprodução, que é uma ave muito pesada, a galinha não aguenta, e você só vai proporcionar um maior índice de infertilidade nesses ovos, de ovos que não são fecundos. As fêmeas também são grandes, são pesadas, elas podem chegar até 3,3 kg. Chocam, mas não são boas de choco, ainda bem, né? Porque o choco delas é muito curto. Se algumas pessoas aqui usam ela como choco, mas sabe que os pintinhos com 15, 20 dias ela vai abandonar, né? Então, choco curto, isso é interessante. O peso delas aos 120 dias, a média é em torno de 2,5 kg, mas a gente tem um desempenho delas muito próximo de algumas linhagens comerciais que são vendidas aí. Uma carcaça fantástica, de boa qualidade, bom desenvolvimento muscular, ela tem a plumagem lisa, apresenta 3 variações, 80% preta, 10% cinza e 10% vermelha, sendo uma coloração uniforme. E aí elas são pernaltas, por isso que elas têm o nome de caneludo do catulé, e para pastejo é excelente, porque elas, se o pastejo estiver alto, ela vai ali dentro, ela tem umas pernas muito fortes, cisca, anda, os ovos também de tamanho médio, a coloração tom vermelho, creme nas cascas, de vez em quando aparece um que a gente chama de ovo azul. Olha aqui, ela já tem um porte diferente, né? E é a preferida, né? Digamos que ela é a estrela aqui da nossa criação. É que o produtor mais quer na criação dele. É uma ave de porte muito bonito, ereta, pasteja fácil, cisca fácil, tem uma boa resistência também. E foi esses rapazes que estão aí, logo no início, quando a gente começou a recolher esse material na região do Sudoeste, em 3 municípios. Aí esses pintinhos, a gente não tinha um nome. E esses pintinhos nos chamaram a atenção. Por causa desse porte ereto, bonito que eles têm, nós botamos o nome de caneludo. E ficou
e hoje é a nossa estrela. Aqui é um plantel em pastejo, veja que aí é uma área que tem bastante gramínea, né? Elas pastejam normalmente, sem problema nenhum, mas hoje, preferencialmente, essa não é uma foto tão recente, mas hoje, preferencialmente, meus pastejos são todos do que eu chamo de mato, mato nativo, a erva daninha que nasce aqui nos terreiros. Essa é uma ave com potencial maravilhoso, eu chamo de meia-perna, foi o nome que eu recebi, meia-perna porque as pernas dela são curtinhas, é como se fosse um bacê das galinhas, né? É uma ave para produção de ovos, veja que o índice dela é muito positivo, com a galinha caipira, 220 a 235 ovos ano. O tamanho é pequeno, e isso é interessante para a produção de ovos, porque o consumo de ração delas é menor. Você pode ter, você vê, com 80 dias, você tem uma ave com 1,2 kg, 120 dias, 1,8 kg. Então, uma ave relativamente leve. Mas para quem quer produzir ovos, caipira, com uma variedade fantástica de cor, né, nas cascas, e isso é bom porque valoriza o ovo caipira. Eu gosto de manter essa variabilidade, porque na hora que você vende o produto, a pessoa olha aquela tabela de ovos ali e diz, nossa, aqui tem todas as cores, realmente esse ovo aqui é caipira, sem uniformizar isso aí. Pelo menos eu penso dessa forma. A carcaça dela é pequenininha, mas é a que tem a melhor estrutura de carcaça, é essa mocinha daí. Plumagem lisa, todas as cores, do branco ao negro, passando por todas as variações de cores, são aceitas. E a sua caracterização são os pés curtos, como vocês podem ver aqui. Ó. Aqui você tem uma variação grande de plumagem, né, de coloração de plumagem, mas olha a característica dos pezinhos dela. Então, ela, como é para postura, e postura tem um problema de não deve estar gastando muita energia para poder viabilizar o maior índice de ovos, os pastos dela devem ter, sim, uma altura menor, e aí você pode plantar preferencialmente mais gramíneas ou alguma leguminosa rasteira, para que ela não se embrenhe, não se perca, né, em uma área com muita forragem muito altas. E isso já exige um cuidado um pouquinho, um certo diferencial para ela. Isso é um dos galos, um reprodutor meia-perna, perceba que eles são pequenos, mas eles apresentam uma característica muito presente de raças mediterrâneas. Nós ainda não fizemos esse estudo genético com esse material. Com o peloco e com o caneludo, a doutora Débora do Piauí fez, trabalho maravilhoso, né? E é interessante que depois vocês possam ler, mas a gente ainda não fez esse trabalho com a meia-perna. Vem a carne negra, que nós não buscamos em nenhuma propriedade esse material. Ele foi um material espontâneo aqui do nosso laboratório. Eu havia selecionado alguns frangos em 2 municípios aqui na divisa com Minas, só que eu não vi nenhuma característica que me chamasse a atenção e resolvi abater essas aves. E aí uma senhora que trabalha com a gente foi abater, e aí eu estava na minha sala, ela chegou dizendo que tinha matado um frango com uma bactéria estranha. Não tem bactéria nenhuma. Era carne negra, ela nunca tinha visto. Coração, víscera, é tudo negro. E eu não conhecia aquilo, eu conhecia de literatura, de algumas raças sudoeste asiático, eu achei aquilo fantástico. Aí conseguimos, e ela já tinha matado um, evidentemente, conseguimos identificar mais 2 frangos com a pele muito enegrecida. E a partir desses 2 frangos, deu a base do material que a gente tem hoje. É o que a gente tem em menor número, mas chama atenção por essa característica. Né? Elas têm diversas raças, inclusive de produção racional no sudoeste da Ásia, aquele pessoal Vietnã, Camboja, gosta muito de consumir, para a gente ainda é uma novidade, ou uma relativa novidade. Elas produzem ovos pequenos, 40, 50 gramas, são ovos realmente pequenos, podem ser criados como ave de fantasia. Nós não temos ainda identificação genética da sua origem, mas eu tenho diversos relatos de fazendas no interior que as pessoas dizem, não, de vez em quando eu mato o frango com essa característica. Então, o que a gente percebe é que isso é um fator genético presente, diluído, e é uma característica recessiva. Tanto que, para a gente fixar essa característica, levou um certo tempo. A gente selecionou galinhas variadas e colocou esses 2 frangos sobre elas e foi selecionando o material e descartando o outro material que não apresentava essa característica. Né? Daí a gente tem hoje esse material, ele é muito homogêneo, inclusive, ele tem essa característica, é uma ave bonita,
Mas quando você tira, ele tem um penachozinho na cabeça, como se fosse uma peruca, tem uma barbela, chama atenção, é um material bastante uniforme, mas na hora que você tira essas penas, a carne é assim, ó, como vocês estão vendo aí. Do lado eu tenho um peloco e do outro eu tenho uma carne negra. E aí vira um problema, porque as pessoas desconhecem, dizem que isso é carne de urubu. Urubu tem carne branca, tá? E isso é um pigmento chamado fibra melanosa, que algumas raças de origem asiática têm. O sabor, uma galinha caipira normal. Os ovos não devem ser comerciais, porque o tamanho é reduzido. Ronaldo, para que é que serve uma raça dessa? Ora, nós, logo assim que acabou a pandemia, eu distribuí um material desse para 5 chefes de cozinha, na cidade de Salvador, Ilhéus, Itabuna, Vitória da Conquista. Todos foram unânimes em querer este produto à sua mesa. Então, a gente tem um produto exótico, regionalizado, que quem pode produzi-lo e vender a esse mercado que paga mais caro é o pequeno produtor. A gente já está começando a distribuir esse material pelo interior da Bahia, eu já tenho 3 criadores deles, todos 3 próximos de Salvador. E aí a gente tem as outras aves, patos, perus e galinha da Angola. Nós temos o pato caturé, que nós tiramos aqui da região do sudoeste da Bahia. Em algumas fazendas, foram 6 fazendas, a gente recolheu esse material. O pato é a nossa única ave de origem brasileira. Por isso que no norte do país, o pato no tucupi é típico, não é porque o europeu levou para lá. O europeu levou para o sul do país, onde muita gente consome, né? Em Santa Catarina, tem inclusive fazendas, mas lá eles criam um marreco. Esse pato nosso, ele ainda é nativo de... Aqui na próxima Itapetinga tem muito pato nativo ainda. Só que ele é pequeno, pesa no máximo 2,5 kg. Com um processo de domesticação que foi feito pelo indígena, e depois o português levou para o mundo inteiro, porque esse pato, o Carina moscata, ele está espalhado no mundo inteiro, a origem dele é sul-americana, Venezuela, Colômbia, Peru, Brasil, enfim. Eles foram desenvolvidos pelos indígenas, há um baixo consumo de sua carne no Brasil, não sei aí no Ceará, vocês me digam, mas aqui na Bahia é terrível. As pessoas têm preconceito de comer carne de pato. Procuram o ovo da pata para fazer remédio. Eu não sei qual é o princípio ativo que tem ali dentro. Nunca me disseram, mas enfim. E é a melhor ave para criar. Porque enquanto nós temos um protocolo vacinal caro, grande, para as galinhas, perus, o pato a gente não precisa vacinar. O cuidado nosso é até os 40 dias, mais ou menos, ele é um pouco sensível a iméria, você não colocá-lo próximo à água. Hoje isso é tranquilo. Eu brinco dizendo aqui que nasce 100 patinhos, eu crio 120 porque ele reproduz por geração espontânea. E eu crio 100 pintinhos, nasce 100 pintinhos, eu crio 80. Dado a resistência que esse material é. A carne deliciosa e a mais versátil. Aqui nós fechamos o TCC, há uns 2 anos atrás, em que nós produzimos 11 produtos derivados da carne do pato. Inclusive a gordura dele derretida, que na França é vendida a preço absurdo. Então a gente tem esse preconceito aqui. Nós fizemos charque de pato, bacon de pato, pato defumado, hambúrguer de pato, sneakers de pato, cactas de pato. Então, a versatilidade dessa carne é espetacular. Então, há restrições culturais aqui, né? A carne de excelente qualidade, o sabor muito presente, porque é uma carne com gordura. Então, quem quer produtos dietéticos, não vai encontrar no pato, porque o pato é uma carne gorda, saborosa, para a gente comer e no final ficar feliz. Eu sempre digo isso aqui aos meus alunos. Os ovos são grandes, muito saborosos. Temos feito teste com os ovos em delicatessen, onde o uso desse ovo pode dar rendimento de 20% a 30% superior ao ovo de galinha, porque ele tem uma quantidade muito grande de albume no ovo, né, e, de um modo geral, o brasileiro desconhece isso daí. Esses são os patos. A gente tem ele nas variações branco, nuvem e cinza. São aves grandes, os machos podem chegar a 5 quilos, alguns às vezes chegam mais, mas a gente prefere não trabalhar com animal muito grande para que haja equilíbrio entre os 2 gêneros. Uma postura de 175 a 200 ovos anos, os ovos são grandes, podem chegar até 85 gramas, e
eles podem apresentar a variação bicolor dentro desse padrão da coloração da plumagem. Aí a gente está preparando um acharque de pato, a gente desossa, faz uma manta. É um produto espetacular. A gente tem participado de alguns festivais gastronômicos com ele, e a aceitabilidade é de praticamente 100%. A gente conta aquelas pessoas, não como o pato, não foi o problema dele, também não vou insistir, mas quem experimenta, normalmente vem procurar aqui depois. É uma carne muito, muito versátil. E a outra ave que a gente desenvolve aqui, que a gente conserva, é o peru preto caipira. O peru ele foi domesticado pelos indígenas México, Estados Unidos, Canadá. Há uma diversidade imensa de raças, sem conta raças, principalmente na Europa, uma diversidade muito grande, cujas raças hoje, de um modo geral, a raça holandesa, a raça americana, gera essa linhagem comercial para o peru industrial que a gente consome, né? Mas no Brasil ele ainda é muito criado em fazendas, mas o brasileiro não gosta muito de carne de peru, porque é uma carne mais seca. Ele prefere uma carne mais macia, como frango ou outras aves. Mas no interior o peru ainda é muito valorizado. Eu vejo pelo interior que eu moro, que uma ave dessa você compra de 180 a 200 reais. Então, só que é a ave mais sensível. As pessoas não sabem criar peru. Pelo menos aqui, o pessoal que cria peru diz que quando nasce dá leite com farinha. E a pergunta que eu faço a eles, alguém já viu uma perua dando mama? Perua tem teta? Se não tem teta, não tem mama, ele não digere a lactose. E o que é que tem de farinha na composição química? Nada, só amido. Aí o cara dá um nada com coisa alguma e quer que o bicho sobreviva. Claro que morre tudo. Vai morrer tudo. O piruzinho nasceu, tem que comer proteína, tem que comer ração inicial, por fontes ricas em proteínas que a pessoa disponibiliza ali. Ele é de uma sensibilidade à iméria e a verminoses absurda. Das aves que eu tenho, é a mais sensível. Então, eu oriento dizendo o seguinte, você quer criar o peru, nasceu, não deixe o peruzinho no piso, no chão, em hipótese alguma. Prepare um giral ou uma área separada. Depois de 40 dias, quando ele estiver vermifugado e já adaptado à alimentação verde, você pode soltá-lo, porque normalmente ele vai morrer. Essa raça que a gente tem, que é o peru preto caipira. Alguns machos apresentam ainda na cauda essa coroa que você está vendo aí, mas hoje nós estamos priorizando os machos totalmente negros. E por que negros? Eu não tinha nenhuma intenção de trabalhar com peru, mas aí alguns anos atrás, no Congresso de Recursos Genéticos em Corumbá, uma pesquisadora espanhola me perguntou por que o Brasil não tem raça de peru. Aí eu achei aquilo um desafio interessante. E aí eu e essa colega de Valência, nós saímos procurando aqui na região do Sudoeste qual era o tipo que a gente encontrava nas propriedades. 60% das aves que nós encontramos tinha essa caracterização. Então a gente resolveu trabalhar e manter essa caracterização. E foi uma coisa que nos surpreendeu, porque, claro, no início você cruzava o material com essa característica e saía alguns com cores distintas, como o cinza, como o bourbon canela, dada a miscigenação larga que se tem. Mas em pouco tempo a gente começou a ter um material muito uniforme como a gente tem hoje. Eles nascem muito pretinhos, com uma máscara branca na face, e depois vai se transformando nesse material com essa característica bastante uniforme que vocês estão vendo aí. Não é uma ave muito grande, porque tem raças que chegam a 18, 20 quilos, o nosso peru 10 quilos, a fêmea 6, 7 quilos, um excelente índice de postura, e do material que eu conheço, tem uma boa resistência, sim, e são verdadeiros bois para pastejar. Eu não recomendo criar essa raça presa, porque uma ave grande vai consumir muita ração e eles gostam muito de consumir verde. É verde, a folha eles estão consumindo. Eles ciscam com a força muito grande, inclusive pode até destruir a maioria das plantas, comendo inclusive as raízes. Aqui nós temos machos que variam entre 9 a 11 quilos, de modo geral, todos eles estão pesando entre 10 e 10,5 kg hoje, as fêmeas entre 6 e 7,5. Uma postura muito boa, de 160 ovos, elas têm uma persistência de postura muito positiva. Ovos de coloração uniforme,
a gente encontrou pouquíssimas variações, né? Um ovo relativamente grande, 80 gramas, e muito indicado para esses sistemas alternativos. Abater no peru com 80 dias de idade, que ainda é um pinto praticamente, você pode ter aves com até 3,4 kg, o que atende muito bem uma família, ou a apresentação, né? E ele aos 120 dias, ele chega quase a 6 quilos. E não sei, aqui, pelo menos agora no São João e no Natal, é o período em que as pessoas gostam de ter essa ave, num evento, uma festividade, é quando procuram mais. Vejam que aí é uma área de pastejo, inclusive a gente tem outras forragens aí no meio, eles comem de tudo. Se for verde, eu tenho a impressão que se a gente pintar uma cerca de verde, eles vão lá e vão bicar a madeira, porque realmente são muito eficientes nesse aspecto. Esse trabalho nosso, o nosso principal objetivo é atender a demanda no contexto da agricultura familiar. Eu trabalho com conservação para poder gerar material que atenda a demanda da agricultura familiar. A gente tem atendido muita gente. Hoje eu tenho alguns produtores que têm plantéis de 600, 700 aves, todas elas de raças regionalizadas. E eles gostam de entregar, porque é o seguinte, percebam, quando a gente vai comprar para o tipo caipira, uma linhagem que são excelentes, tá? As linhagens tipo caipira são muito boas, é um material muito bem desenvolvido no laboratório, uma genética fantástica, mas muita gente que compra reclama dizendo, isso aqui não é caipira. Na hora que eu estou comendo, isso aqui está parecendo um frango de granja. As aves, nossa, elas têm um padrão, elas têm um peito pilhado, elas têm umas pernas que não são estupidamente largas de carne, mas exatamente no fazer o sabor, o tipo de pele junto com essa carne, traz características organolépticas específicas para que a gente chame de caipira, e isso agrega valor. E quem tem que produzi-lo é o pequeno e o médio produtor. Aqui no Laboratório Experimental de Avicultura, a gente já entregou mais de 15 mil aves a pequenos produtores. E agora, o que acontece? Eu copiei um programa que tem na Paraíba, que é chamado Guardiões de Sementes. Nós criamos o Guardiões de Aves. A gente já tem hoje eu estou com um número um pouquinho maior, já estou com 52 criadores no estado da Bahia, né, em 20 municípios. As pessoas que vêm aqui me ligam às vezes, digamos, Feira de Santana, eu estou querendo ovos ou pintinhos da Canelu do Catulé. Eu mando para um guardião que esteja mais próximo. Eu digo, olha, pertinho de você tem um guardião, a guardiã tal, sempre. E aí, esses guardiões é muito importante, porque eles vão ser os defensores de uma genética que é nossa. Eles são os primeiros a, dentro da sua criação, não permitir cruzamentos, mestiçagens aleatórias. Porque eles precisam e reconhecem que esse material tem um potencial econômico, e ele vai utilizar isso para si, isso é muito importante, e ele passa a ser uma referência na sua região com aquele material genético que é do Estado. Desses hoje, eu diria assim para vocês, eu tenho 35 guardiões que seguem à risca, porque não é só a gente entregar os ovos e os pintos para os guardiões. Durante 2 anos, eles são obrigados a nos passar, a cada 3 meses, uma série de relatos. Número do plantel, problema de sanidade encontrada, o tamanho dos galos, o padrão das aves, ele precisa obedecer ao padrão racial que a gente já tem publicado desse material, porque é natural na criação a pessoa se afeiçoar a um bicho como se fosse um pet. E aí, eu vou deixar reproduzir. Não, não pode. Se você é um guardião, você tem que seguir o padrão racial para que essa genética possa ser referência na sua região e você ser a referência dela. Então, a gente tem uma série quando eles querem ser guardião, a gente conversa, a gente tem reunião, fizemos uma reunião há um mês atrás, foi muito boa essa reunião, e eles recebem uma documentação que eles têm que seguir. E a cada 6 meses, um aluno nosso, do nosso grupo de estudo, pode ser bolsista, pode ser estagiário, faz uma visita ao guardião para fazer a verificação de que está, né? E a gente está, tipo assim, o guardião estrela, são 3 estrelas. Tem um guardião com 1 estrela, com 2 estrelas e com 3 estrelas. É uma forma de reconhecimento.
e é claro que ele usa isso em benefício próprio, né? Então, essas coisas é interessante. Outra coisa que a gente faz com o guardião. Vocês aí já ouviram falar do capão? Alguém já comeu um capão? Ou nunca ouviu falar? O capão é um galo castrado. Quando não tínhamos no Brasil essa avicultura industrial que a gente tem hoje, carne de galinha era cara. Você comia carne de galinha em casamento, no domingo. Não era a nossa proteína do cotidiano hoje que a gente tem, né? A indústria trouxe esse lado positivo, claro, precisamos reconhecer. Mas aí, alguns anos atrás, eu estava em Salvador e eu gosto muito de carnes. Eu sou um carnívoro apaixonado. Eu vi uma casa de carne que eu não conhecia, entrei e eu vi lá capão a R$ 65 o quilo. O capão é apenas uma ave castrada, muito gorda, que se fazia muito antigamente em quintais e tinha gente que vendia isso. Aquilo me surpreendeu. Aí eu perguntei, ela me disse que ali naquela loja vendia uma média de 15 a 20 capões por semana. Aquele preço, o bicho tinha uns 3,5 kg. E aí nós começamos a fazer capão aqui e nós estamos ensinando aos guardiões a fazer capão. Por quê? Isso é um nicho de mercado em função de uma memória afetiva que está presente naquela pessoa, naquela família. E, para minha surpresa, a receptividade foi a melhor possível. Então, é muito interessante. E aí a gente percebe de que a valorização do material genético pode nos proporcionar uma diversidade de ações com fins econômicos ou não, mas, sobretudo, na valorização desse produto. Isso é muito importante. Hoje, eu acredito que eu tenha, do nosso grupo de recursos genéticos, nosso grupo de recursos genéticos, em aves, eu acredito que eu tenha hoje, talvez, o plantel com a maior diversidade, não vou dizer maior, mas a maior diversidade em espécies avícolas. Nós temos galinha da Angola também, mas a galinha da Angola eu ainda não incluo como uma diversidade genética tão presente, porque o material que eu tenho não é de muito boa qualidade. Eu preciso melhorar muito. Mas esses que eu apresentei aqui a vocês, esse material hoje eu já repasso. Tem muita gente que está trabalhando, principalmente as nossas comunidades rurais, quilombolas. Eu ainda não consegui um sucesso com as comunidades indígenas, a gente tem trabalhado com 2 comunidades indígenas, mas tem sido mais difícil. Não por eles, mas por uma série de aspectos que terminam envolvendo nisso. Mas nas comunidades quilombolas, nas comunidades rurais, agrícolas, o resultado tem sido estimulante, é espetacular. Além dos pequenos e médios produtores que nos procuram para poder trabalhar com esse material. Porque, acima de tudo isso, a gente tem essa valorização, uma coisa mais gostosa, de maior valor do que você ter um produto regionalizado, valorizado, bem trabalhado, que são os nossos animais de quintal. E aí inclui todos. Os nossos carneiros, os nossos bodes. Não é bode, que é uma carne maravilhosa. Os porcos. Esses porcos nossos, a gente não pode deixar perder essa genética. Nós temos a mesma genética do porco preto, que gera o presunto mais caro do mundo. São os mesmos genes. Por que é que ele pode fazer isso lá com carvalho e vender um pernil a 18, 20 mil reais e a gente aqui está matando os nossos porcos para botar raça importada que veio do frio para esse sertãozão nosso aqui do nosso Nordeste? Não. Para mim, eu gosto muito quando eu chego num lugar desses que a gente dá assistência e que eles nos recebem, graças a Deus, a grande maioria nos recebe muito bem e a gente vai sempre compartilhar isso aí no final com eles. Uma bela de uma galinhada. Lembrando que nesse país, todo estado tem a sua comida típica, mas o Brasil inteiro come galinha caipira, com as caracterizações no sul, em Minas, aqui na Bahia, no norte, mas é uma galinha caipira. E todos nós produzimos. Então, a gente tem muita coisa a fazer, sim, isso é de uma responsabilidade muito grande. Vocês aí da veterinária, nessa questão da ordem sanitária, estamos passando agora por uma crise, e eu até soube de uma notícia muito boa hoje, né? O Estado já deve publicar a isenção do Brasil em relação à influenza aviária, que eu não acredito, mas eu sei, e isso é estratégia por causa do mercado de exportação.
mas aqui eu estou numa linha migratória de aves muito próxima do litoral, quer dizer, aqui, lá em Tapetinga, né, muito próxima do litoral, e que o ano passado foi identificada uma ave de migração com influenza aviária. Espero que não venha, mas, enfim, essas questões sanitárias para o pequeno produtor são muito sérias. E tal, é uma das coisas que a gente mais precisa insistir com ele, é de que ele precisa entender o que é vacina, vacinar, o que é higienizar, o que é fazer uma boa profilaxia. Essa, para mim, hoje tem sido a maior briga, a maior discussão com os nossos produtores. Gente, eu quero agradecer a vocês, estou aqui agora à disposição para a gente poder conversar, trocar ideia, e espero ter atendido a expectativa. Professor, que bom que o senhor está aqui conosco para poder apresentar a sua experiência aí maravilhosa. Parabéns pela aula. Eu já vou começar perguntando. Enquanto isso, as meninas vão vendo aí se tem perguntas no chat e também o pessoal pode ir levantando a mão aí para participar. A minha pergunta vai bem nisso, que essa última conclusão, consideração que o senhor apresentou, né? Quando veio essa questão da gripe aviária, porque a preocupação é se atingir a granja comercial, né? A granja industrial. Então, se atinge uma, pronto, tem que fechar tudo. E a recomendação era, não pode tem que prender as galinhas, não pode deixar as galinhas soltas. Bom, como que é o sistema que o senhor tem trabalhado aí? O sistema aviário fixo e, no caso, quando você falou dos perus, né? Não Isso. Pode ser criado preso, tem que ser solto. Numa situação dessa, o que o senhor tem orientado? Olha, aqui, quando chegou mais essa doença, né, no Brasil, a gente fica em alerta. Meus espaços, eu tenho um espaço matrizeiro que as aves são criadas em ambiente relativamente presa, mas tem acesso ao solário, ao piquete, aquela coisa toda. E eu cheguei a fazer orçamento para cobrir tudo, porque como é uma área de didática e de muitas visitas, eu estaria muito exposto para um não cumprimento de uma portaria. Eu não poderia perder esse material, porque a gente desenvolve esse material há quantos anos? Alguns eu cheguei a cobrir, mas agora, com eu estou preparando algumas pessoas próximas, algumas comunidades próximas, que comecem a trabalhar as aves presas. Tem uma cidade aqui próxima, chamada Itajubá, que a secretária de lá ganhou um edital de R$650 mil para a implantação de 50 quintais. E ela vai trabalhar com nossa genética. Então, a responsabilidade era muito grande. Aí eu cheguei a dizer, gente, vocês comecem a criar, mas precisa fechar. Com essa isenção, se vier agora essa liberação do Ministério, nos dá uma folga. Mas eu insisto muito de que a gente tem uma série de doenças endêmicas, nós temos uma fauna avícola muito grande e que é, sim, portadora de uma série de enfermidades dentro dos nossos plantéis. E a gente não tem como controlar. A única forma é ter um processo de vacinação regular, seguro. E aí entra um fator complicador, professora, porque as nossas vacinas, elas são feitas e disponíveis para o sistema industrial, não para o pequeno produtor. Na região lá é endêmico a coriza infecciosa, é endêmico a tifo aviária, e são vacinas caras para o pequeno produtor. Então, mas aí também, por outro lado, se a gente não vacina, a gente não desperta a necessidade de se pensar nessa logística. Eu coloquei isso para o secretário de Desenvolvimento Social. É importante, porque existe uma perspectiva de que os estados no interior comecem a dinamizar suas criações de aves. Se não tiver essa questão, essa valorização da questão das vacinas, vai ser um empecilho muito grande. E aí, a indústria não perdoa, porque ela vai dizer que tais regiões é foco e que coloca em risco o sistema industrial avícola. Isso pode acontecer. Então, a gente precisa sentar muito com o pessoal da área de extensão, os técnicos da área de sanidade, e discutir muito projetos a serem desenvolvidos para dinamizar programas de vacinação nas criações animais.
Não é só aves, não é de suíno também, não é de pequenos animais, enfim, seja qual for. Eu tenho enfrentado esse problema aqui também, que o pessoal tem questionado, fala assim, o problema maior nem é comprar a vacina, o problema é que você compra a vacina que tem 10 mil doses, eu faço o quê com o restante das doses, né? Então, eu cheguei a comentar isso também com o secretário de Agricultura daqui do estado do Ceará, sobre essa questão, por que a vacina não se produz para pequenas criações, né? Eu tenho, Maria Marta, que bom te ver aqui. Nossa, fiquei feliz. Essa é uma criatura que eu gosto demais, uma amiga muito querida lá do Paraná. Uma das coisas que eu tenho solicitado aqui do pessoal, principalmente das secretarias de agricultura, é que desenvolvam programas nos seus municípios para despertar a importância da vacinação. Porque a Secretaria de Agricultura não desenvolve isso. Eles desenvolvem o programa de controle de raiva, porque raiva é uma doença social. Se por acaso for desenvolvida, aparecer em um município. Mas os nossos pequenos animais estão precisando disso. E Secretaria de Agricultura não pode ser só a secretaria, como na maioria, vou me referir aqui ao estado da Bahia, é um presente para o cara que trabalhou na eleição do prefeito, que foi eleito. Não, tem uma importância muito grande. As secretarias de Agricultura podem e devem dinamizar, porque elas, fazendo isso, permitem o crescimento do sistema de criação dos pequenos animais. E vai esse mercado da questão do PENAR e PA, que as prefeituras também podem e precisam estar desenvolvendo os seus projetos para atender essa alimentação localizada, principalmente das escolas. Né? Então, percebam que uma coisa está junto da outra. Não existe nesse processo, nesse segmento de produção dos pequenos animais, algo isolado, não, muito pelo contrário. Tudo começa a se cruzar, tudo começa a interagir. Maria Marta levantou a mão. Pode ficar à vontade, Maria Marta. Boa noite, parabéns mais uma vez, né? Um prazer sempre escutar você. Então, mas vocês vacinam algum Marek, Newcastle? Como que ocorre isso, Ronaldo? Nós temos dificuldade com a vacina de Marek, mas Gumboro, Newcastle, bronquite, bulba aviária, coriza infecciosa, tifo aviária, tudo isso eu tenho mantido a vacinação em dias. A Marek, por que é difícil? Porque nem sempre eu encontro à disposição essa vacina, e ela é muito cara. Muito cara. Eu tenho este ponto. E outra coisa, eu já encontrei vários municípios, aves, que estavam com aquela característica. E eu digo logo, mata, não trata, queima, higieniza da forma mais severa que você pode. Porque não adianta você trazer ovos fertilizados, desenvolver pedido, porque você vai ter esse problema aqui e você vai ficar... Algumas eu digo, olha, faz tudo isso e dá um tempo, não cria absolutamente nada por meses. Quando eu encontro essa vacina, eu vou buscar uma distância de quase 500 quilômetros, que é em Feira de Santana, pra você ter uma ideia. As outras, nas outras de início, a gente não encontrava na região. Hoje a gente já encontra, porque 2 ou 3 fornecedores, que também agora estão se socializando com a produção de animais desses que a gente desenvolve, eles percebem a importância. Nas comunidades, eu digo o seguinte, nunca compre a vacina só para o seu quintal. Faça a compra coletiva, marque o dia, e aí uma pessoa, aquela mais líder, ou aquela que mais está disposta, vai vacinando tudo. Tem dado certo em algumas comunidades, sim. Em algumas tem dado certo. Eles marcam o dia da vacinação e fazem tudo. Para os guardiões, eu mando constantemente a tabela de vacinação e chamo em alerta o período. Gente, está na hora de vacinar, vai mudar a temperatura, vai chegar o inverno, está na hora de vacinar contra tifo, vai chegar o verão, calorzão brabo, está na hora de vacinar contra coriza infecciosa, sabe? Que é muito endêmica no interior da Bahia, muito endêmica. Bronquite também? Bronquite também. Bronquite, Newcastle. Inclusive, a gente tem comprado mais a vacina conjugada de Newcastle com bronquite. Tem dado um resultado muito bom para a gente na região. Mais alguma pergunta, gente? Não sou cabra da peste, não tem pergunta não. Esse é bom também, professora.
É o Haroldo aí, professor Ronaldo. Ele sabe. Pô, Haroldo, eu não... Ah, é Haroldo Wilson, lá do nosso grupo? Isso, olha. Ô, Haroldo, prazer, rapaz. Professor, o senhor tocou num ponto lá no começo da memória afetiva, isso aí é tão importante. Eu Sim. tenho um professor gaúcho aqui de Pelotas, primeira coisa, quando ele perguntou de onde era, foi falar do Capão, porque ele disse que adorou, ele passeava, né, fazendo palestra, e ele disse que deparou com o Capão. Eu digo, lógico que eu conheço, minha avó fazia isso lá no interior, Uhum. né? Só que só deixou de falar da melhor coisa que existe aí em toda a região, que é o bolo de rolo, exclusivo do meu Pernambuco, professor. Tu, bolo de rolo? Bolo de rolo. E eu usava justamente ovo da pata. E ele dá, Ah, é? ele dá uma diferença no sabor. Ah, interessante, você está falando isso para a gente. Porque aqui na Bahia a gente não come muito bolo de rolo, né? Lá em Pernambuco, não, aí sim. Mas foi uma profissional em delicatessen que ela me disse que quando trabalha com ovo de pata, ela fez aquele bolo feito de claras, tudo, e o resultado, segundo ela, deu um rendimento muito bom. É por Não, desconhecer, né, na verdade, né? E a tem gente diferença sim. tem, essas informações são importantes porque agregam valores que a gente possa induzir. Eu Por sei porque exemplo, eu veja passei a bem, olha, receita aqui. o Eu passei a pato, o receita. pato é tão rejeitado que Aham. dos nossos guardiões só tem um trabalhando com pato. Só um. Todo mundo quer galinha. Mas o Não, pobre do pato, coitado, eu preciso até achar um psicólogo para eles, porque eles se sentem muito rejeitados. não, eu até entendo, porque eu também não consumo ele. Dentro do bolo, assim, no preparo eu consumo, mas ele in natura, frito, não me agrada também, não. E eu passei a receita aqui no Paraná, né, para uma pessoa e não disse esse detalhe, né? E aqui é difícil encontrar ela. Nossa, ficou diferente do teu, mas eu sabia o porquê, né? Uhum. Eu fiz agora o pato na lata, né? Porque no norte de Minas é muito comum o pessoal fazer o porco na lata. Eu, na infância, eu me lembro que na região da gente o pessoal fazia muito, porque fritavam o porco na própria banha e guardavam naquelas latas de gás. E aí o pato tem muita gordura. E nós estamos lá abri umas latas esses dias, eu deixei uns 15 dias eles na cura, providenciei umas latinhas, fritamos o pato na banha de porco, porque esses patos eram novos, não tinham muita gordura. E aí nós abrimos 2 latinhas esses dias, cara, dissolve na boca. É espetacular. E aí é interessante que a pessoa pode fazer isso e ele tem um produto distinto para vender, né? Para poder conquistar um mercado. E outra coisa que eu sinto falta aqui, professora, é a galinha cabidela. Eu Você esqueci de sabe, falar. você sabe que essa é complicada por questões legais, né? É. Sanitárias. Eu também, para mim é um dos meus pratos preferidos. A gente no norte, no nordeste mais para cima chama de cabidela, na Bahia a gente chama de molho pardo. Não sei muito aí para o sul como é, mas é um prato saborosíssimo que está Não, em extinção porque as pessoas não têm à disposição o sangue, e sangue é complicado, não se pode comercializar. Mas não, para aqui, que, por exemplo, é. se for desenvolver uma rota turística, os produtos caipira, com certeza esse prato precisa entrar, ele não pode ficar fora. Aqui tem uma que eles chamam Kissarina, uma região polonesa aqui no Paraná, que eles fazem o pato com sangue. É a mesma coisa da galinha. Só que tem Sim, esse nome Kizarina, porque a aham, esposa lá do Kizar era de origem polonesa e deram esse nome, Kizarina. certo. A gente faz muito, eu gosto muito do pato com sangue, né? Carneiro com sangue. Eu sou apaixonado por produtos de origem animal, né? Mas as pessoas desconhecem. Tá bom, professor. Obrigado aí. Nosso livro, vai sair ou não vai? Obrigado, Haroldo. Foi um prazer encontrá-lo. Nosso livro. Sim, o nosso livro está pronto, as receitas. Agora, eu preciso refazer para melhorar algumas fotos, né? Tá Eu bom. usei uma máquina que não era muito boa, porque na foto, deixa eu só comunicar ao pessoal, a gente tem um curso de especialização em recursos genéticos, o Haroldo participou dessa especialização, e eu fui professor de uma disciplina chamada etnogastrozootecnia, onde a gente busca o resgate de produtos regionalizados, coloniais, que correm o risco de se perder. E eu convidei os alunos para mandarem receitas para mim. Eu fiz várias, algumas deram certo, outras não deram, viu? Teve umas que não deu certo, não. Essas eu nem vou citar para não dar problema. E aí, à medida que a gente foi fazendo as receitas, eu fui tirando foto, está composta todo o processo da receita, passo a passo, e a gente deve editar
em breve. Agora eu preciso, são 2 pratos que as fotos não ficaram muito boas, porque na hora que a gente vai falar de comida, a foto tem que estar muito boa para tirar todas as dúvidas de quem está lendo sobre aquilo ali, né? Mas o material está pronto, está bem interessante. Professor, o Igor está na fila para perguntar. Pode abrir o microfone, Igor. Boa noite, professor. Boa noite, professor Ronaldo. Boa noite. Meus parabéns, está sensacional Obrigado. a fala do senhor. Eu fico pensando, o senhor já comentou algumas vezes, né, sobre isso, mas eu pergunto de uma forma mais específica, assim, como é que tem sido trabalhado, se é que isso de fato tem sido trabalhado, eu imagino que sim, pelos comentários que o senhor tem feito, a dimensão comercial disso, né? Que eu acho que acaba sendo um gargalo também, né? Enfim, para o estabelecimento e difusão dessas espécies. Sim. Enfim, é isso. Olha, Igor, tem alguns gargalos, com certeza, e principalmente na parte sanitária. Porque você, ao apresentar um produto como esse, não é tão simples assim. Quando você tem umas cidades menores, em que as pessoas tem um consumidor direto ou tem restaurante, fica mais fácil. Mas quando você vai para cidades maiores, que tem controles em relação ao produto e à colocação desse produto, esse é um gargalo muito grande que eu acho que está na maior parte do país. Porque os nossos sistemas de produção de pequeno, de médio, não são atendidos para a finalização do processo. E aí eu me preocupo porque, por exemplo, existem alguns abatedouros que eu sei que aqui na Bahia tem, e que o próprio Estado chega lá e coloca. Nunca funcionam. Não funcionam, porque não é só simplesmente ter o lugar de matar a ave, de preparar. São vários processos que são necessários para dar toda a seguridade possível. Então, eu costumo brincar, às vezes, quando está batendo um papo, e dizendo o seguinte: o cara da extensão chega na sua fazenda e diz, olha, eu vou te ensinar a produzir um queijo, e ensina. Aí o pessoal da área de sanidade chega para ele e diz, olha, você não pode vender o queijo. O frango é a mesma coisa. Então, a gente tem, sim, muitos gargalos, muitos. Né? Veja que o primeiro é entender que o material nativo tem potencial para ser produzido em um sistema diferencial e até você chegar ao consumidor passa por diversos outros gargalos. Agora, eu acho não, achismo é terrível. Eu tenho certeza de quem pode comprar essa briga é a universidade. Porque é onde a gente pode trabalhar de uma forma muito clara, muito aberta, todos esses aspectos, discutir, cobrar. A gente não pode ter os cursos de agrárias vinculados a um padrão de matriz que só observa um sistema de produção e não reconhece os outros, que estão em condições extremamente críticas. Aí a gente pode... E outra coisa, o que a gente faz muito pouco hoje dentro das universidades, a gente é contestado dentro dos próprios departamentos. Quando eu criei a disciplina para o curso de zootecnia, que eu trabalho a disciplina de conservação dos recursos genéticos, foi aprovado no meu departamento por um voto a mais, porque a maioria entendia que isso era perder tempo. Então, gargalo tem, bastante. Obrigado, professor. Eu agradeço. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor, o que o senhor recomendaria para a gente iniciar o trabalho aqui na região do Cariri com a identificação, primeiro, né? A identificação dessas raças para, posteriormente, incentivar a conservação? Olha, o processo ele é um pouquinho longo, né? Vou dizer o que nós fizemos, né? Que a gente fez também sem uma orientação, a gente fez por vontade. Nós mapeamos uma região e pegamos informações de pessoas que criavam aves, a gente fazia esse percurso, tirava feriado, domingo, sábado, né? E saía, infelizmente, custo próprio, porque o primeiro projeto foi negado.
para a gente buscar recursos para isso, e a gente foi assim mesmo. A gente chega nas propriedades, vou falar como do peru que foi recente. A gente já foi nas propriedades sabendo que tinha água, e a gente fazia conversava com o dono, juntava o material e fazia a observação das características morfológicas dessas aves. E pegava informações aleatórias de ovos, de peso, alguma coisa nesse sentido. A gente registrava em fotos o material que a gente encontrava e depois a gente sentava e começava a fazer a comparação fazenda 1, fazenda 2, fazenda 3, e a gente começava a identificar animais com aquelas caracterizações naquele ponto. Identificando isso, a gente voltava e a gente fazia a proposta de compra. A maioria do material que eu tenho foi doado. As pessoas se sensibilizaram, queriam participar, entregava água para a gente, entregava ovo, né? E a gente foi construindo, de início, os pequenos sítios de produção. Da minha perna foi muito simples, por exemplo, eu cheguei numa região, parei no lugar para tomar um café e passa aquelas galinhas passando uns bacezinhos, correndo para um lado para o outro, aquilo me chamou a atenção. Conversando com o cara do café, disse, isso aqui é muito comum, minha avó tem, fulana tem. Aí eu fui nessas propriedades. E realmente, aí você tinha ali, foi o material mais homogêneo que eu encontrei dentro de uma região, que as pessoas já tinham, né? Então a gente vai fazendo dessa forma. A gente vai identificando nas propriedades, conversando, pegando informações, tirando foto, fazendo arquivo, comparando foto, fazendo anotações da identificação daquelas propriedades, da proximidade, porque provavelmente aquelas aves podem ter algum grupo, podem estar ligadas a um grupo familiar, para trazer essas características morfológicas. A gente nunca definiu o material por definir, a gente sempre definiu na sua caracterização morfológica a partir do momento que ele estava no nosso sítio e a gente ia observando isso. Normalmente os trabalhos que foram feitos de caracterização morfológica foram feitos anos depois da gente ter esse material já em produção, porque à medida que você for reproduzindo, vai dar uma diversidade muito grande. E aí o que é que a gente fazia? A gente priorizava aquelas caracterizações que são mais presentes. Não, essa está fora. Essa a gente tira. Essa está legal, essa está dentro, tal. A gente sempre foi fazendo nesse sentido. Por exemplo, no caneludo, você não tem muita variação de cores. No meia-perna tem. Porque no material que a gente recebeu, eles eram mais uniformes. O outro já vinha com a diversidade. Eu digo, não, vamos manter essa variação da diversidade. Vamos trabalhar em cima da caracterização mais corporal, perfil e tal, e aí a gente vai fazendo, vai conduzindo dessa forma. Às vezes dá certo, às vezes não, mas tem dado. Professor, eu vejo que eu tenho um caminho longo pela frente, mas tem que começar de algum momento, né? Sim, com certeza. Para chegar em algum lugar, tem que dar o primeiro passo. Não, eu tenho certeza que aí vocês têm uma riqueza, porque eu corro o interior do estado, do meu estado, e os outros não são diferentes, né? Quando eu falei desse ex-aluno de Sergipe, Sergipe é uma área territorial pequena, ele encontrou fácil, o CNPA foi em novembro passado, e ele já encontrou 2 características distintas presentes ali dentro do território de Sergipe. Então, com certeza tem. Eu só ia complementar que é o conceito de localmente adaptado, né? Uhum. Então, procurar o que tem aí na região e caracterizar, e aí com isso ver se é um ecótipo, né? E se é uma raça, os indivíduos, mas o início é essa caracterização. Sim, com certeza. Nós estamos, a Indaiara, que é a minha aluna, que está fazendo um projeto de TCC, ela já começou a fazer um levantamento das criações em 5 municípios, né? Pegando grupos e verificando nesses grupos, dentro de comunidades específicas, quem está criando linhagem, quem cria linhagem e raças de capoeira, né? Como se chama aqui. Uhum. E quem está criando só de capoeira. Então, a gente vai iniciar esse levantamento aqui como se fosse um piloto para um projeto mais, vamos dizer assim, mais consolidado, né? Com mais uma ideia melhor de como que é aqui nesses 5 municípios da região metropolitana do Juazeiro do Norte. Uhum. Vamos ver o que vai dar.
Mas é isso. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Eu acredito que não. Eu acho que todo mundo aqui já... E também o seguinte, professor, é muita informação, né? Ontem a gente teve a palestra lá com a professora Janaína e com o professor Marson, e a cabeça todo mundo já está se fervilhando para onde a gente vai, né? Mas é isso aí mesmo, ajuda, é provocação para a gente pensar na estratégia que a gente vai usar aqui. Então, eu quero te agradecer muito, professor, pela sua participação aqui conosco. Foi maravilhosa e eu espero que a gente poder estreitar mais relacionamento, a gente aprender mais contigo, com a sua experiência. Já estou aqui colocando na minha agenda, quando eu for para o encontro lá da Rede de Estudos Rurais, já aproveitar e passar por aí também, para conhecer a experiência de perto, né? E Sim. a expectativa de que a gente consiga evoluir aqui na região do Cariri, nessa demanda aí para a identificação dessas raças nativas, né? Sim. Mais uma vez, muito obrigada, professor. Eu que agradeço a oportunidade. A gente tem... Os desafios são muito grandes, né? Mas a gente faz isso, eu tenho certeza que por gosto. E a partir do momento que você começar a desenvolver, você não vai parar. Vai ser. Imagino. E como você falou, é muito com o dinheiro do próprio bolso do professor mesmo. Exatamente. Né? Nós não temos projeto aprovado para a pesquisa. A gente está aproveitando um projeto de extensão para poder fazer pesquisa, né? Vamos fazendo assim. Exato. Mas, pelo menos os meninos que trabalham comigo, a gente sabe que quanto mais desafio, mais vontade dá da gente junto, né? E é assim que está construindo. E foi um prazer encontrar pessoas conhecidas aqui, Maria Marta, Haroldo, né? São pessoas que também estão nessa luta porque acreditam na riqueza que a gente tem, que precisa ser defendida e trabalhada, e quem tem que fazer isso é a gente aqui na universidade, no país inteiro. Tá, gente? Muito obrigado. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, professor. Agradeço a participação de todo mundo. E a gente vai se encontrar de novo na semana que vem. A gente vai deixar passar o período de São João, né? Deixa passar o dia 23, 24. No dia 25, a gente se encontra no mesmo horário para ouvir a palestra da professora Débora Carvalho, falando da experiência dela com a galinha. Fantástico. Está convidado também, professor. Explora a Maria Marta também aí, viu? Pois é, vamos embora, Maria Marta vai fazer palestra para a gente também. Botar, tem muita informação boa, o trabalho que eles fazem no Paraná com o Porto Moro é maravilhoso. Então, ela vai falar sobre sanidade para a gente. Joia. Tchau, gente. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.